Boa tarde, sexto ano. Pessoal, estamos aqui de volta para fazer uma atividade, tá? Lá na página 171, tá? Então, nossa referência é a página 171. Essa atividade, ela trata da multiplicação de números decimais. Então, vamos à resolução das questões. A primeira questão, o que é que ele pede aí? Ele tem aqui, ó, pede no enunciado, efetue as multiplicações. Eu pedi que vocês fizessem a letra B, letra D e mais umas 3 questões aí, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela letra B. Você tem um valor natural, que é o 8, multiplicado por 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Então a gente vai fazer esse produto aqui embaixo, ó, 1 inteiro e 25 centésimos multiplicado por 8, tá? Como é que eu faço esse produto? Primeiro, eu vou multiplicar o 8 aqui pela unidade, ó, pelo 5, né? 8 multiplicado por 5 é igual a 40. Então vai 4 aqui, ó, tá certo? Na realidade são 4 dezenas que vai, né? 8 multiplicado por 2 são 16. 16 somado com 4, 20. Então aqui vai, ó, 2 centenas. 8 multiplicado por 1 é o próprio 8. Com mais 2 é igual a 10. Pronto. Depois que eu fiz a multiplicação, o primeiro passo é você fazer o produto desse valor natural por esse valor decimal sem o compromisso de vírgula, tá? Assim que você conclui a multiplicação, aí sim você começa a olhar para os dois fatores da multiplicação. O que é que você percebe? Que aqui eu tenho dois fatores depois, tá? Aqui, ó, da vírgula, não é isso? Então eu tenho aqui 25 centésimos. E aqui eu tenho apenas o valor natural 8. Então, como nas duas parcelas, no total, eu tenho apenas dois termos depois da vírgula, então o resultado dessa multiplicação também tem que ter dois termos depois da vírgula. Só que 10,00, esse zero no final, depois da vírgula, ele não tem valor significativo. Portanto, o resultado vai ser numericamente igual a 10, certo? Então, como a gente queria demonstrar, pessoal, 8 inteiros, 8 natural, né? Natural, inteiro, né? Esse número 8 é tanto natural como é um número inteiro. Multiplicado por esse número inteiro 1 e esses 25 centésimos, ou seja, 1 inteiro e 25 centésimos, vai ser numericamente igual a 10, certo? Vamos agora à resolução da letra D, pessoal. Então vamos separar aqui, ó. Na letra D, o que é que ele tem? Ele tem 5 inteiros e 12 centésimos multiplicado por 4 inteiros e 8 décimos, certo? Então você tem aí, ó, 5 inteiros, tá? E 12 centésimos multiplicado por 4 inteiros e 8 décimos, certo? Primeiro você faz a multiplicação sem o compromisso, tá? Sem a obrigatoriedade de se preocupar com vírgula. Então vamos ao produto aqui, ó. 8 multiplicado por 2 vai ser igual a quanto? Ora, 8 vezes 2 é igual a 16. Então vai 1 para cá, ó. 8 multiplicado por 1 é o próprio 8. Com mais 1, 9. 8 multiplicado por 5, 40. Não é isso? Pronto. Fez essa multiplicação, então aqui o que é que você vai fazer? Agora é a hora de multiplicar essas 4 dezenas por todas as componentes aqui, ó, de 5 inteiros e 12 centésimos, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar um espaço aqui nas unidades, já expliquei o motivo, e vou multiplicar esse 4 por cada componente dessa. 4 que multiplica 2 é igual a 8, 4 que multiplica 1 é igual ao próprio 4, e 4 que multiplica 5 vai ser igual a 20, certo? Pronto. Depois que você fez o produto, agora é a hora de você somar os resultados. 6 multiplicado com o elemento neutro da adição é igual ao próprio 6. 9 somado com 8 vai ser igual a 17. Então vai uma aqui, ó, unidade para cá. 1 somado com 4 é igual a 5. Eu nem olho para o zero, porque 0 é elemento neutro da adição, tá? 4 somado com 0 é o próprio 4. E o 2 vai ser mantido bem aqui, ó. Tá. O que é que você vai observar agora? Você vai olhar para os dois fatores da multiplicação, que nesse caso são esses dois aqui, ó. E você vai verificar a quantidade de termos que eu tenho depois da vírgula. Não é isso? Eu tenho dois termos aqui, ó, no primeiro fator, e tenho um único termo aqui. Total, 3 termos. Significa dizer que o resultado final eu vou ter 3 termos depois da vírgula. Até porque quando eu multiplico centésimos com décimos, né, eu vou ter um resultado milésimos, que nesse caso é 576 milésimos, tá? Então o resultado dessa multiplicação vai ser igual a 24 inteiros e 576 milésimos, tá? Seria o resultado final dessa multiplicação, tá certo? Então vamos à próxima multiplicação. Ainda na questão 1, ele pede que você efetue, né, a letra G e a letra I.
que foram também duas que eu pedi, não é isso? Na letra G, eu tenho 12 inteiros e 6 décimos multiplicado por 8 centésimos, não é isso? Como é que eu vou fazer esse produto? Olha, do mesmo jeito que eu fiz os anteriores, ó, 12 inteiros e 6 décimos multiplicado por 0,18, que seria o quê? 18 centésimos, tá? Você pode até, pessoal, desconsiderar a vírgula, tá? Porque você vai fazer o produto como se ela nem existisse. Então, vamos lá, ó. 8 multiplicado por 6 é igual a quanto? 8 vezes 6 são 48. Então, vai 4 aqui, ó, certo? 8 multiplicado por 2 são quanto? 16. Com 4, 20. Então, vão 2 para cá. 8 multiplicado por 1 é o próprio 8. Com mais 2, 10, certo? Então, deu aí, ó, 1008. É isso? Pronto. Eu vou apagar essas componentes que eu coloquei aqui. E vou multiplicar agora o próximo termo, que nesse caso é quem? Nesse termo é 1. Na verdade, não é 1, é uma dezena, né? Por isso que eu vou deixar um espaço aqui e vou começar o meu produto. Como um elemento neutro da multiplicação, então quando eu multiplicar 1 por 126, vai dar o próprio 126. Então, nem vou perder tempo, né? Coloco aqui, ó, tá? Vou somar esses resultados. 8 somado com 0 é o próprio 8. 0 somado com 6 é o próprio 6. 0 somado com 2 é o próprio 2, e 1 mais 1 é igual a 2. O que é que você vai observar? Quantidade de componentes que eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho uma única componente, aqui eu tenho duas componentes. Total, 3 componentes depois da vírgula. Então, o resultado final da multiplicação vai ter 3 componentes depois da vírgula. Nesse caso aqui, ó, 268 milésimos, né? Portanto, o resultado final vai ser 2 inteiros e 268 milésimos, tá? Pronto, esse seria o resultado da multiplicação dessas duas componentes. O que é que você vai fazer agora? Vamos para a próxima resolução. A próxima resolução, você tem 16 centésimos multiplicado aqui, ó, olha só, décimos, centésimos, milésimos e décimo de milésimo, né? Então você tem 16 centésimos multiplicado por 2 décimos de milésimo. Como é que eu faço esse produto? Sugestão. Olha só, você tem aqui, ó, você tem 0,0002 multiplicado por 16. A ordem com que você vai fazer essa multiplicação não interessa, né? Então eu posso colocar isso aqui como uma componente aqui, ó, do primeiro fator e posso colocar o 16 como segundo fator. Confere? Agora, é natural que como aqui eu tenho apenas 2 e lá eu tenho 16, eu poderia colocar aqui, ó, 0,16, não é isso? E fazer essa multiplicação. Primeira coisa, eu não vou multiplicar zero. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso desconsiderar como se nem existisse esses zeros aqui, ó. Esse zero antes da vírgula e esse outros zeros, tá? Vamos desconsiderar. Vamos multiplicar apenas o 2 pelo 16. Quanto é 2 vezes 16? Ora, 2 vezes 6 são 12, é isso? Vai 1. 2 vezes 1 são 2, com mais 1, 3. É igual a 32, né? Até porque 16 mais 16 são 32. O que é que você vai fazer agora? Ora, eu tenho centésimos multiplicado por décimo de milésimo. Então vamos contar quantas componentes eu tenho aqui, olha só, depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 componentes no primeiro fator e aqui eu tenho 4. 2 com 4 são 6. O que é que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de termos da sua direita para a sua esquerda, de modo que você vai ter 6 termos depois da vírgula. Aqui não tem 4, com mais 2 termos são 6. Então você conta aqui antes do 2, ó. Vamos lá. 1, 2. Como eu não tenho nenhum termo, acrescento um 0, ó. 3, 4, 5, 6. Coloco uma vírgula e o 0. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam como é simples e você não precisa perder muito tempo. Então aqui você tem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, certo? Centésimo de milésimo, milésimo de milésimo. Portanto, o resultado final vai ser 0,00032, tá? Então aqui seria o resultado final dessa minha multiplicação, tá? Viu como é simples? Vamos para a próxima resolução. A próxima resolução ainda diz respeito à questão 1, tá? Você tem 64 centésimos multiplicado por 25 centésimos, não é isso? Então vamos fazer esse produto bem aqui, ó. 0,64 multiplicado por 0,25.
Como eu já falei, você pode fazer a multiplicação como se não existisse nem a vírgula nem o zero. Facilita muito a sua vida. Então vamos lá. Aqui, ó, quanto é 5 vezes 4? 20. Então 2. Quanto é 5 multiplicado por 6? É igual a 30. O mais 2 são 32. Não é isso? O que é que eu faço agora? Professor, agora é a vez de multiplicar a dezena aqui, ó. Tá o décimo, né? Isso. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Vou só apagar esse 2 e vamos para o próximo produto. Tá? Deixa um espaço aqui, ó. 2 vezes 4 são 8 e 2 vezes 6 são 12. O que é que eu vou fazer agora? Vejam que eu nem atentei para zero. Não vou multiplicar zero por componente nenhum. Não faz sentido, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Apenas somar. Ó. 0 e 0 é o próprio zero. 2 e 8 são 10. Vai 1 aqui, ó. Aqui a soma dá 4. Com mais 2 são 6. E aqui mantém 1. Quantos termos eu tenho depois da vírgula? Ó, tenho 64 e tenho 25. Nesses dois fatores, o total tenho quantos? Tenho 4 componentes depois da vírgula. Então, nesse caso, significa dizer que esse resultado tem que ter 4 componentes depois da vírgula. Então, nesse caso, basta eu acrescentar aqui uma vírgula e um zero. 4 componentes depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Como esses dois últimos não têm valor significativo, então o resultado final vai ser 16 centésimos, certo? Então, esse seria o resultado final dessa multiplicação. Vamos à próxima resolução, pessoal. Questão 4. A questão 4 diz assim: calcule o valor das expressões. Aqui na letra C, o que é que você tem? Você tem um colchete, tem 35 centésimos subtraído de um produto de 18 centésimos por 2 décimos, né? E lá fora da expressão, você tem uma diferença por 3 centésimos. Qual é a minha prioridade aqui de resolução? Prioridade de resolução é você, numa expressão numérica, priorizar os termos que estão compreendidos entre parênteses, que eu vou destacar aqui, ó. Esse 18 centésimos multiplicado por 2 décimos é o primeiro passo. Então, isso aqui seria a minha primeira operação. Então, o que é que eu vou fazer? Então, a princípio, eu vou abrir aqui, ó, o colchete. Vou repetir esses 35 centésimos. Vou manter esse sinal de menos e vou fazer esse produto. Olha só, você tem 18 centésimos multiplicado por 2 décimos. Pronto. Olha o que eu falei anteriormente. Não vou atentar para zero, não. Vou multiplicar apenas o 2 pelo 18. Tá? 2 vezes 8 são 16. Vai 1. 2 vezes 1 são 2, mais 1, 3. Lógico, né? Até porque o dobro de 18 é numericamente igual a 36. Pronto. O que é que você vai fazer agora? Contar quantas componentes nos dois fatores eu tenho depois da vírgula. No total, eu tenho aqui 2, com mais 1, 3. O que você vai fazer? Ora, se eu já tenho duas componentes e eu pretendo ter 3 componentes depois da vírgula, então acrescento um 0 e uma vírgula e outro 0. Agora eu tenho 3 componentes. Ou seja, o resultado desse produto aqui, ó, tá, vai ser igual a 36 milésimos. Então, menos 36 milésimos. Professor, não vai ter jogo de sinais? Não, mas vejam que as duas componentes são positivas. Quando você fizer o jogo de sinal menos por mais, sinais diferentes, mantém o sinal negativo, certo? Então vamos só aqui ajeitar esse sinal, tá? Que ele ficou muito embaixo. Então nesse caso vai ficar 35 centésimos subtraído de 36 milésimos, tá certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Fechar colchete e menos esses 3 centésimos. Pronto. Agora, quem é minha prioridade? Dentro de uma expressão numérica, a prioridade é resolver o que está compreendido entre parênteses. E depois, resolver o que está compreendido entre colchetes. Então, agora você vai fazer essa diferença bem aqui que está compreendida entre parênteses. Certo? Entre colchetes. Tá certo? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, 35 centésimos menos, olha só, 0,036, ou seja, 36 milésimos. Raciocine comigo, mas professor, eles não têm o mesmo padrão. Aqui é centésimos e aqui é o que? Milésimo. O que é que você faz? Acrescenta um 0 nos centésimos. Aí ele passou a ser o que? Milésimo. Muda alguma coisa? Não, porque o 0 no final não tem valor significativo. 35 centésimos e 350 milésimos representam a mesma coisa, são frações equivalentes, né? Pronto, então nesse caso o que é que eu faço agora? Você vai fazer a diferença. Dá para subtrair 10 de 6? Não dá. Então eu vou tirar aqui, ó, 1 centésimo daqui. Ah, então só fica 4. E aqui vai ficar quanto? 10. 10 menos 6 são 4. 4 menos 3 é igual a 1.
3 é mantido e o 0 também. Portanto, o resultado dessa diferença compreendida entre colchete vai ser 0,314, ou seja, 314 o quê? Milésimos. Veja bem, esse resultado já é o resultado dessas componentes que estavam compreendidas entre colchetes. Quando você fez a diferença, automaticamente ele é eliminado. Então você vai aqui, ó, manter esses 3 centésimos. Vai ficar menos 3 centésimos, tá? Só ajeitar aqui o sinal, tá? Pronto, só apagar aqui para ficar direito, ó. Então vai ficar menos, certo? 0,03. E agora, como é que faz? Ora, também outra diferença, né? Você tem aqui, ó, 0,314 milésimos, subtraído de 0,03, ou seja, 3 centésimos. Como é que eu faço essa diferença? Vamos lá. Professor, não tem nenhuma componente aqui depois do centésimo. O que é que eu faço? Acrescento um zero. Então agora eu tenho 30 milésimos e tenho 314 milésimos, certo? 4 subtraído de 0 continua sendo 4. Eu não posso subtrair 1 de 3. Então o que é que eu faço? Eu tiro um décimo daqui. Então aqui vai ficar 2 décimos. E aqui vai ficar quanto? 11. Certo? 11 menos 3 é igual a quanto? É igual a 8. Não é isso? E aqui ficou 2 subtraído de 0, que é igual a 2. Portanto, o resultado final vai ser 0,284, certo? Que na realidade corresponde a 284 milésimos. Então, esses 284 milésimos é o resultado final dessa expressão numérica que a gente resolveu aqui na letra C, tá certo? Então vamos aqui, ó, pessoal, tem outra, tá? Na letra D, ainda na questão 3, ele pede que você resolva essa outra expressão numérica, tá? Vejam que aqui você também, ó, você tem um par de colchetes, é isso? Vejam que o par de colchetes, ele está em toda a expressão, tá? Então vai ficar para o final, né? E dentro dessa expressão, você percebe que você tem aqui um parêntese, ó, não é isso? Daqui, ó, do 4 até esse 0,4. Só que dentro do parêntese, que já é uma prioridade, tem a prioridade da prioridade. Qual é? Dentro do parêntese você tem um sinal de subtração. E bem aqui eu vou destacar de verde, você tem o quê? Uma multiplicação. Quem é a prioridade aqui dentro desse parêntese? A multiplicação. Então você vai multiplicar esse 0,8 que eu estou pintando aqui de azul, ó, pelo 0,4. Entendeu? Então nesse caso, vamos lá o que interessa. Ó. Eu vou manter esse colchete, vou manter o 4, vou manter o sinal de menos e vou fazer o produto, ó, 8 décimos multiplicado por 4 décimos. Então vamos ao produto. 4 multiplicado por 8 vai ser igual a quanto? A 32. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 8 e tenho 4. Então total, 2 componentes. Então vai ficar 2 componentes aqui também, 32 centésimos. Entendeu como é simples? Então esses 32 centésimos já é o resultado desse produto. Do 0,8 pelo 0,4, certo? Pronto. O que você vai fazer agora? Repetir o colchete, vou repetir o parêntese, né? Certo? E vou aqui, ó, fechar o parêntese, porque isso aqui, o 0,32, é o resultado apenas do produto desses dois, certo? Então vamos aqui só ajeitar o colchete, ó, tá? Tira aí daqui, afasta ele um pouquinho para cá para ficar bem claro. Pronto, tá aí, ó. Mais esses 22 centésimos. Pronto, fechou o colchete. Quem é prioridade aqui? Continua sendo prioridade resolução compreendida entre parênteses. Então, eu tenho 4 inteiros sendo subtraído de 32 centésimos. Aí a pergunta é, mas aqui 4 é inteiro, o que é que eu faço? Acrescento uma vírgula e acrescento 0 depois da vírgula, que não tem valor significativo, né? Agora dá para fazer a diferença. Eu não posso subtrair 0 de 2 e nem 0 de 3. O que é que eu faço? Eu vou tirar uma parte inteira daqui, certo? Então vai ficar 3. E aqui vai ficar quanto? 10. E aqui vai ficar 9. Se tivesse 1000 componentes aqui antes da vírgula, seriam todos iguais a 9. Entendeu? Então, ó, 10 subtraído de 2 é igual a 8. 9 subtraído de 3 é igual a 6. E a componente 3 subtraído de 0 é igual a 3. Então vejam que essa diferença bem aqui, ó, ela vai ser igual a quanto? A 3 inteiros e 68 centésimos. Como isso já é o resultado dessa diferença bem aqui, ó, está compreendido entre parênteses, então não preciso fazer mais nada, quer dizer, esse parêntese vai embora. E agora o que é que eu faço? Eu simplesmente vou manter e repetir esses 22 centésimos, certo?
Aí eu vou e fecho o colchete. O que é que você percebe agora? Tem uma única operação compreendida em colchete. Então, quando eu fizer a soma, o colchete vai embora. Então aqui, ó, eu tenho 3 inteiros e 68 centésimos somado com 22 centésimos. Vamos lá. Primeiro passo, vírgula embaixo de vírgula. 8 somado com 2 é igual a 10, vai 1. 1 somado com 6 são quantos? 7. 7 com 2 é igual a 9. E esse 3 inteiro somado com 0 inteiro é igual a 3 inteiros e 90 centésimos. Só que entenda uma coisa, esse zero no final, quer dizer, depois da vírgula, ele não tem valor significativo. Então, posso simplesmente dizer 3 inteiros e 9 décimos, que é a mesma coisa que 3 inteiros e 90 centésimos. Então, o resultado final vai ser 3,9, que na realidade corresponde a 3 inteiros e 9 décimos. Seria o resultado final, pessoal, olha só, de toda essa expressão numérica aqui. Tá certo? Vamos à próxima questão, pessoal. Olha só, questão 5. Determine no caderno, tá? A menos B. Então vamos anotar aqui, ó. Ele quer que você determine a diferença de A menos B, certo? Sendo A igual a essa expressão aqui, vou até anotar aqui, ó, vamos destacar. A igual a 0,5 multiplicado por 0,12, quer dizer, 5 décimos multiplicado por 12 centésimos. E B, ele é igual a 25 centésimos multiplicado por 6 centésimos, certo? Ora, se ele quer a diferença de A por B, é natural que eu tenha que primeiro resolver cada componente dessa, cada expressão dessa, né? Resolver essa expressão que representa A e resolver essa expressão que representa B. Então vamos lá. A igual a quanto? A igual a 0,5 multiplicado por 0,12, tá? Vamos fazer esse produto bem aqui, ó. 0,12 multiplicado por 0,5. Como é que fica o primeiro produto? Ora, 5 vezes 12 não são 60? Eu não vou nem perder tempo. Eu sei que 5 vezes 12 é 60. Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Conta quantas componentes tem depois da vírgula. No total, nos dois fatores, são quantos? São 3. Mas é porque eu só tenho 2. Certo? O que é que eu faço? Acrescento um 0,0. Quantas componentes tem agora? 3. Mas, professor, esse zero no final não tem valor significativo. Isso. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, 0,5, é 5 décimos, vezes 2 centésimos, vai ser igual a 6 centésimos, ou seja, 0,06. Tá? Então, vejam que eu vou destacar esse primeiro, porque na realidade nós já encontramos, né, o valor de A. Certo? Mas ele quer a diferença de A por B. Então, nesse caso, eu vou agora procurar ou determinar o valor de B. Então, vamos lá. Ó. B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25 centésimos multiplicado por 6 centésimos, certo? Então, vamos lá. 0,25 multiplicado por 0,06. Lembrando que nessas multiplicações, você não precisa se preocupar com zero e nem com vírgula. Então, vamos multiplicar apenas o 6 pelo 25, ó. 6 vezes 5 são 30. Vai quanto? Vai 3, não é isso? Na verdade, 3 dezenas, né? 6 multiplicado por 2 são 12, com 3, 15. Confere? O que é que você vai observar agora? Você vai atentar para quantas componentes no total eu tenho depois da vírgula. Dos dois fatores da multiplicação. Aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2. Mas lá, no resultado, eu tenho apenas 3 componentes. Então, para ter um total de 4, eu acrescento um 0, uma vírgula e um 0. Agora sim, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4 componentes depois da vírgula. Mas, professor, esse 0 no final não tem valor significativo. Exatamente. Então, significa dizer que o B vai ser igual a 0,015, ou seja, 15 milésimos. Então, vejam que encontrei o valor de B e também já encontrei o valor de A. Então, vamos destacar os dois. Pronto, encontrei o valor de A, está aí destacado, e está aqui o valor de B também destacado. O que é que ele quer? Ele quer a diferença do A pelo B. Não foi isso que ele colocou bem aqui, ó, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer essa diferença agora. Tá? Vamos deixar um espaço, né? Vamos fazer aqui, ó. A menos B. É o que eu quero determinar. Quem é o A? O A é 0,06. Menos. Quem é o B? 0,015. Eu só não posso subtrair centésimo de milésimo. Como é que eu faço? Acrescenta um 0 aqui, ó, aos centésimos. Agora ficou fácil. O que é que eu vou fazer?
Eu não posso subtrair 0 de 5. Vou tirar 1 centésimo daqui. Aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar o quê? 10. 10 menos 5 são 5, certo? Vamos só ajeitar o 5 aqui, né? Não ficou legal. Pronto, vamos colocar aqui o 5 direito. Pronto. Fazer aqui a diferença, ó. 10 menos 5 é igual a 5. 5 subtraído de 1 é igual a 4. Mantém o 0, mantém a vírgula, mantém o 0. Até porque 0 menos 0 é 0 e 0 menos 0 é 0. Certo? Portanto, o resultado final dessa diferença foi igual a quanto? A 0,045. Ou seja, tá? O resultado final da diferença de A por B vai ser igual a 45 milésimos. Então aqui, ó, como a gente queria demonstrar. Tá certo, pessoal? Vamos à próxima resolução, tá? Questão 7. O que é que diz a questão 7? Ana, ela comprou uma TV, certo? De 42 polegadas, certo? A quantos centímetros corresponde essa medida, sabendo, por definição, que uma polegada é igual ou equivalente a 2,54 centímetros, aproximadamente, certo? Veja bem, pessoal, a televisão aqui, ó, certo? Essa TV, ela tem 42 polegadas, tá? Essas polegadas, ela tem esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Ele coloca 42 e dois tracinhos, tá? Representam polegada. Eu sei que uma polegada, ele é igual ou equivalente, certo? A 2,54 centímetros, tá? A televisão, essa TV, ela tem 42 polegadas. Então vamos atentar ao seguinte, para um princípio que já foi dado, tá? Que a gente chama de princípio multiplicativo. Ora, se uma polegada é equivalente a 2,54 centímetros, tá? Pelo princípio multiplicativo, se isso aqui fosse uma sentença matemática, e é uma sentença matemática de igualdade, né? Isso é uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Qualquer mudança que eu fizer no primeiro membro, eu também devo fazer no segundo. Então, para me passar de 1 para 42, eu tive que multiplicar esse 1 por quanto? Por 42. Então, naturalmente, eu vou também ter que multiplicar o segundo membro também por 42. Ou seja, o que é que significa dizer, ó, 42 vezes 1 é 42 polegadas? Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? 2,54 multiplicado por 42. E eu vou ter o resultado em centímetros. Equivalente a quanto? A essas 42 polegadas. Entendeu? Certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos ao que interessa. Você tem aqui, ó, 2,54, que é 2 inteiros e 54 centésimos, multiplicado por 42. Tá? É um valor decimal multiplicado por um valor natural, né? 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 5 é igual a 10. Vai uma unidade para cá. 2 vezes 2 são 4, com mais um 5. Não é isso? O que é que eu vou fazer agora? Ora, eu vou deixar o espaço. Por quê? Já foi explicado. Porque na realidade agora eu vou multiplicar quem? Eu vou multiplicar essas 4 dezenas. Não é isso? Então, vamos lá. 4 vezes 4 é igual a 16. Vem um para cá, ó. 4 vezes 5 são 20, com mais um, 21. Então, vão 2 para cá. 4 vezes 2 são 8, com mais 2 são 10, certo? Aí você vai e soma os dois resultados. Ó. 8 e 0 é igual a 8. 6 e 0 é igual a 6. Essa soma aqui também vai dar 6. E aqui eu só mantenho 10. Tá? O que é que você vai observar agora? Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Nas duas aqui, ó, nos dois fatores, apenas duas componentes. Então o resultado final também tem que ter 2. Certo? Então vejam que uma televisão, certo? Uma TV de 42 polegadas, ela vai ser igual ou equivalente a 106,68 o quê? Centímetros. Então você pode dizer que 42 polegadas ela é equivalente a 106,68 centímetros, tá? Então basicamente isso aqui seria a resposta da letra 7, da questão 7, certo? Pronto, pessoal, vamos à próxima resolução. Questão 8. Vamos lá. Questão 8 é o seguinte. O passo de Ana, certo? Vou anotar aqui os dados, ó. O passo de Ana mede 0,65 metros. Então, vamos lá. Vamos anotar os dados, né? Antes de fazer, tá? Um passo da Ana, certo? Vamos aqui. Só apagar aqui para ficar direitinho. Um passo da Ana é equivalente
ou igual a 0,65 metros, né? Que é 65 centésimos do metro. Quantos metros ela terá percorrido depois de dar 2.200 passos? Olha, se um passo ela consegue andar uma distância de 0,65 metros, então se ela der 2.200 passos, é natural que pelo princípio multiplicativo você vai fazer o quê? Vai multiplicar esses 2.000, certo? Acabamos de explicar, 2.200, você vai multiplicar por quem? Pelo 0,65, tá? Para ficar melhor, tá muito em cima aqui, ó, vamos colocar bem aqui embaixo, tá? Você vai multiplicar 0,65, tá? Por quanto? Por 2.200. Aí você diz, professor, por que você não colocou esses dois zeros embaixo do 65? Porque eu não multiplico por zero, não tem necessidade. Então vejam que eu vou até destacar esses dois zeros aqui, ó, tá? O que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou repetir os dois zeros, tá certo? Porque quando você multiplica por componentes múltiplos de 10, você apenas acrescenta zero, certo? Então vamos ao que interessa, vamos à multiplicação de fato, ó. 2 multiplicado por 5 é igual a 10, confere, vem uma unidade para cá, ó. 2 vezes 6 são 12, com mais 1, 13. Onde eu vou colocar a próxima componente? Boa pergunta. Olha só, aqui, ó, teoricamente eu estou desconsiderando esses zeros, eu só fiz, tá, repetir eles. Na realidade, eu só estou multiplicando 0,65 por 22. Eu nem estou aqui, ó, levando em conta esses dois zeros. Eu só fiz repetir eles aqui, ó, tá certo? Então, o que é que você vai fazer agora? Ora, eu vou apagar aqui esse 1zinho aqui, ó, e vamos fazer o próximo produto. Eu vou multiplicar 2 também por 65, mas é duas dezenas. Então, nesse caso, coloco o zero aqui e vou manter ou repetir quem? O 130, que for o resultado final. Confere? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Vou repetir esses dois zeros, que eu não mexi com eles, né? 0 e 0 é 0, 3 mais 0 continua sendo 3, 1 em 3 é igual a 4, e esse 1 é mantido aqui. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas os 65, duas componentes. Então, essas duas componentes aqui também vão ficar depois da vírgula. Portanto, pessoal, olha só. Se um passo da Ana é equivalente a 0,65 metros, 2.200 passos dela vai ser equivalente ou igual, pessoal, a 1.430 metros, certo? Então, aqui seria a resposta, tá, da distância que a Ana vai percorrer, tá, se ela der 2.200 passos. Então vai ser o equivalente ou igual a 1.430 metros, certo? Próxima resolução, pessoal. Aqui nessa resolução, eu achei bem interessante a gente fazer, por quê? Veja bem, questão 9. Calcule mentalmente o resultado de cada multiplicação e registre-o no caderno. Pessoal, a gente só vai fazer o primeiro. Os demais a gente vai usar apenas uma linha de raciocínio. Sabe por quê? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, 6,32 multiplicado por 10. Esse primeiro produto bem aqui. Eu vou até fazer aqui, ó, 6 inteiros e 32 centésimos multiplicado por 10. O que foi que eu falei sobre multiplicação de múltiplos de 10? Eu não coloco essa componente zero. Eu simplesmente vou mantê-la bem aqui, ó. 1 é elemento neutro da multiplicação. 1 multiplicado por 632 continua sendo 632. Aí o que é que você vai observar? Nessas duas componentes da multiplicação, eu tenho quantos termos depois da vírgula? Apenas 2. Então o resultado vai ficar 2 termos depois da vírgula. Olha onde a vírgula foi parar. Vou até colocar a vírgula com outra cor, tá? Para ficar bem destacado. Ó, duas componentes depois da vírgula. Ficou 63,20. Só que o zero não tem valor significativo, certo? Portanto, olha só, o resultado final vai ser 63,2. Perceberam que quando eu multipliquei por 10, eu desloquei a vírgula uma casa decimal depois da vírgula. Então significa dizer, professor, por exemplo, se eu tenho 6,32 multiplicado por 100, eu vou deslocar a vírgula duas casas decimais, tá? Depois da vírgula. Então nesse caso vai ficar quanto? 632 inteiros, porque a vírgula viria para cá. Usando essa mesma linha de raciocínio, significa dizer que quando eu multiplico por 10 ou por qualquer múltiplo, eu vou deslocar a vírgula a quantidade de zeros que eu tiver.
Um exemplo, vamos aqui fazer a letra C agora. Ó. Eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Eu tenho 5 décimos de milésimo multiplicado por 100. Eu vou deslocar a vírgula. Quantas casas decimais à minha direita? A minha direita é para cá, pessoal, olha só. Quantas casas? 2. Por quê? Porque eu tenho 2 zeros. A vírgula está bem aqui, ó. 2 casas decimais, ó. 1, 2. Vai ficar compreendido entre esses 2 zeros, ó. Então ficaria assim, ó. Ficaria 0, olha só. 0, certo? 0, a vírgula bem aqui, ó. Vírgula, 0, 5. Certo? Aí você diz assim, mas professor, quando ele deslocou 2 casas, ficou 3 zeros antes da vírgula. É necessário deixar? Não. Esses 2 zeros aqui, ó, não tem valor significativo nenhum, tá? Então o resultado final seria quem? 0,05. Bem, eu ainda não acreditei nisso. Então faça a multiplicação, ó. Você tem 0,0005, né? 5 décimos de milésimo multiplicado por 100. Tá? Fazendo a multiplicação convencional, mantém os 2 zeros, 1 multiplicado por 5 é 5. 4 componentes depois da vírgula, aqui já tem 3, o que é que eu faço? Acrescento um zero e uma vírgula. 0 no final tem valor significativo? Não. O que é que eu faço? Eu simplesmente vou eliminar eles. Resultado final é exatamente o que a gente achou, 5 centésimos. Então vejam, pessoal, que isso aqui é a forma mais prática que tem, é quando você tem um número decimal multiplicado por 10 ou por qualquer múltiplo dele. Aqui, ó, letra E. Eu estou multiplicando aqui 2 milésimos por 1000. Ah, professor, então se é múltiplo de 10, eu vou deslocar a vírgula à minha direita, certo? A quantidade de casas que eu tenho aqui, ó, vai ser o quê? A quantidade de zeros, né, que eu tenho no múltiplo de 10. Não são 3? Então são 3 casas, ó. 1, 2, 3. Vai ficar onde? Vai ficar assim, ó. Certo? A vírgula vem bem para cá, ó. 0 antes, tem valor significativo? Não, portanto são 12 inteiros. Então o resultado final é igual a 12, tá? Como eu queria demonstrar. Se você for fazer a multiplicação da forma convencional, você também vai encontrar 12. Aqui você tem, olha só, 12 inteiros e 14 centésimos multiplicado por 10.000. Se é 10.000, eu vou deslocar 4 casas decimais. Bem, se eu fosse deslocar apenas 2 casas decimais, a vírgula ficaria onde? Depois aqui do 4, ó. Mas são 4, então o que é que eu faço? Acrescento mais 2 zeros. Portanto, o resultado final vai ser quanto? 121.400, tá? Vejam, pessoal, como é prático você fazer dessa forma, né? Quando você vai multiplicar um número decimal por 10 ou por qualquer múltiplo dele. Mas se você ainda não tiver convencido disso, você pode fazer a multiplicação, ó. Você tem aqui, ó, 12,14 multiplicado por 10.000. Como já foi discutido, não vou multiplicar por zero. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente vou manter esses 4 zeros aqui embaixo, ó, tá? Então vou repetir eles, ó. 1, 2, 3, 4. 1 multiplicado por 1.214 vai ficar 1.214. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Apenas 2. Então aqui vai ficar 2, ó. 0 depois da vírgula não tem valor significativo, simplifica. Unidade, dezena, centena e unidade, dezena, centena de milhar. Por isso que o resultado é 121.400. Certo? Próxima questão, pessoal. Vamos lá. Questão 11. Estamos quase finalizando. Para construir uma piscina em seu trenzinho elétrico, né? Para construir, pessoal, piscina não, uma pista. Para construir uma pista, tá? Para o seu trenzinho elétrico, certo? Lucas, vou destacar aqui, ó, Lucas, ele comprou 13,85 metros de fio, tá? A um custo de R$ 1,20 o metro. Quanto ele gastou para comprar esse fio? Então veja bem, qual é a ideia dele? Para construir uma pista para o seu trenzinho, tá? Ele comprou 3,85 metros de fio. Então ele quer construir uma pistazinha aí para o seu trem, tá certo? Trem elétrico. Então ele comprou 13,85 metros desse fio, certo? Só que o que é que acontece? O custo do metro do fio, quer dizer, 1 metro desse fio, tá? Ele custa o equivalente a R$ 1,20, certo? E ele quer saber quanto foi que ele gastou, né, para comprar esse fio. Pronto. Usando o princípio multiplicativo, é natural que eu vou fazer o quê?
eu vou ter esses 13 inteiros e 85 centésimos multiplicado por 1,2. Por que eu falo 1,2 e não 1,20? Porque esse zero depois da vírgula aqui não tem valor significativo, não tenho necessidade de colocar ele na multiplicação. Não tem, certo? Então vamos lá. 2 vezes 5 são 10, vai 1 para cá. 2 vezes 8 são 16, com 17, vai 1 para cá. 2 vezes 3 são 6, com mais um 7. E 2 vezes 1 são 2, tá? Agora quem é que você vai multiplicar? Bem, eu vou multiplicar agora esse 1, que na realidade não é 1, né? Tá? Que é um décimo, né? Uma dezena, aliás. Então vou deixar um espaço aqui, né? Vou deixar um espaçozinho aqui embaixo. E vou multiplicar. 1 multiplicado por 1385 é o próprio 1385. Então simplesmente só vou repetir. Ó, 5, 8, 3 e 1. O que é que eu vou fazer agora? Somar. 0 e 0 é 0, certo? 5 somado com 7 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12. Vem 1 para cá. Vai ficar 8 mais 8, que são 16. Vem 1 novamente. E aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 1. Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Total, 3. Então, é lógico que o resultado final também tem que ter 3. Só que entenda, o zero depois, no finalzinho, depois da vírgula, não tem valor significativo. Ora, se 1 metro ele gasta R$1,20, para ele pagar, quanto ele vai gastar, certo? Utilizando 13,85 metros desse fio. Então ele vai gastar um total, pessoal, olha só, vai gastar um total de R$16,62, que foi exatamente o resultado dessa multiplicação. Então aqui já seria a minha resposta, tá certo? Vamos à próxima, pessoal. Questão 12. Questão 12 é o seguinte, tem assim: Júlio alugou um carro por dia com estas condições. Primeiro, pagamento de R$56 no recebimento das chaves, certo? Mais 69 centavos por quilômetro rodado. Ao devolver o carro, ele verificou que havia rodado 108 quilômetros. Quanto ele gastou com o aluguel desse veículo, certo? Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos à situação. O Júlio foi alugar um carro, certo? Aí na hora do aluguel, o que foi que ele fez? Ele efetuou um pagamento à vista de R$56, que é um sinal, certo? E ele pagou mais a quantia de quanto? De 69 centavos por quilômetro rodado. Pessoal, eu não faço a menor ideia de quantos quilômetros ele rodou, tá? Mas no final, o que foi que aconteceu? Ao devolver a chave, quando ele chegou lá na concessionária, certo? Ele verificou que ele tinha rodado 108 quilômetros. Então, ele vai pagar os R$56 do sinal, mais 69, certo? Centavos por quilômetro rodado. Se 1 quilômetro ele vai pagar essa quantia, em 108 quilômetros vai ser 108 multiplicado por esse valor, certo? Então vai ficar aqui, ó, 108 multiplicado por 69 centavos. Então vejam que você vai resolver essa expressão, né? Primeiro passo que você vai fazer, ora, multiplicar o 108 por esses 69 centavos, tá? Então vamos fazer esse produto bem aqui. 9 multiplicado por 8 vai ser igual a 72, não é isso? 9 vezes 0 é 0, com 7 continua sendo 7, 9 vezes 1 são 9, tá? Pronto, primeiro produto feito. Segundo produto agora, vamos lá. Vou multiplicar aqui, ó, certo? Esses 6 décimos, então deixa um espaço e vamos ao que interessa, ó. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 0 é 0, com mais 4 é o próprio 4. E 6 vezes 1 é igual a 6. Agora é só somar, né? 2 e 0 são 2, tá? 8 e 7 é igual a quanto? A 15. Vem 1 para cá, olha só. Aqui vai ficar 10 mais 4, 14, certo? Vai 1. E aqui vai ficar no final quanto? 7, certo? Pronto. Já fiz, efetuei a adição. Agora eu vou verificar quantos termos eu tenho depois da vírgula, nas duas componentes da multiplicação. Quantos? Apenas 2. Então, no final, eu também tenho que ter 2. E esses 2 vai ser quem? Exatamente esse 52 aqui, ó. Então, na realidade, vamos lá, eu tenho que resolver essa expressão para saber qual é a quantia total. Então, eu vou manter o 56. Por que eu priorizei a multiplicação? Porque quando você tem uma expressão dessa, numérica, certo? A multiplicação, ela tem prioridade sobre a adição. Por isso que eu fiz primeiro a multiplicação, certo? Então, vou somar 56
com o resultado dessa multiplicação, que deu quanto? Deu R$ 74,52, certo? Agora é a vez de eu somar esses dois, ó. Você tem 56 inteiros, vou colocar zeros aqui depois, né? Mais os R$ 74,52. Professor, esse zero muda alguma coisa? Não, entendeu? Mantém a vírgula, ó, 52 com 0 vai ser o próprio 52. 6 e 4 são 10, vem 1 para cá, ó. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 6. 6 com 7 é igual a quanto? 6 com 7 é igual a 13. Confere? Então vejam que no final ele vai pagar uma quantia equivalente a R$ 130,52, tá? Veja por quê? Porque ele pagou R$ 56, tá? De entrada, né, de sinal, e pagou 69 centavos por cada quilômetro rodado. Como ele rodou 108, então foi esse produto, tá? E no final você somou tudo e o resultado foi R$ 130,52, tá? Pessoal, para finalizar, já tem aqui a questão 14, né? Acho que tem mais duas ainda. Vamos lá, questão 14. Vou fazer essa agora. Em um terreno de 1.000 metros quadrados, então vamos lá. Você tem um terreno aqui qualquer, certo? E esse terreno, pessoal, ele possui 1.000 metros quadrados de área, certo? Então, em um terreno de 1.000 metros quadrados, vamos só anotar os dados, foram construídas 8 salas de aula, certo? Em que cada sala de aula, tá, tinha uma área de 40,25 metros quadrados cada uma, certo? A área restante foi utilizada para lazer. Determine a área da região destinada a lazer, certo? Então veja bem, você tem um terreno em que a área total é 1.000 metros quadrados, certo? Mas dentro desse terreno ele construiu 8 salas, tá? Então vamos aqui, ó, refazer a nossa figura, né, para ficar melhor o entendimento. Então você tem aqui um terreno, certo? Aqui o terreno, ó. Ao que foi que ele fez? Ele construiu 8 salas, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele construiu 8 salas nesse terreno e deixou uma área. Essa área aqui que sobrou, que eu vou pintar aqui de azul, foi destinada para lazer, certo? Só que entenda uma coisa, o terreno todo tem uma área de 1.000 metros quadrados, certo? Então todo o terreno, vamos anotar aqui, ó, todo o terreno tem uma área de 1.000 metros quadrados. Pronto. Ele construiu 8 salas, em que cada sala, tá, tinha 40,25 metros quadrados cada uma. Então cada salinha dessa aqui, ó, vamos chamar isso aqui de área 1, tá? Ele corresponde a 40,25 metros quadrados. Então essa também vai ter a mesma área e assim por diante. Ora, para mim saber o total dessa área, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o valor dessa área de forma individual, que é 40,25, pelas 8 salas que eu tenho. Tem a mesma dimensão, né? Então eu vou multiplicar por 8, certo? Pronto. Fazer primeiro inicialmente esse produto. 8 vezes 5 são 40, vem 4 para cá. 8 vezes 2 são 16, com 4 são 20, então vai 2. 8 vezes 0 é 0, com 2 é o próprio 2. E 8 multiplicado por 4, 32, certo? Pronto. O que é que você vai fazer agora? Vamos só apagar esses dois componentes aqui e vamos ao que interessa. Quantos termos eu tenho depois da vírgula? Esses 25 centésimos. Então, no resultado final também tenho que ter 2. Mas, professor, não tem valor significativo esses 2 zeros. Ótimo. Então, significa dizer que essa área aqui, ó, que eu estou circulando, que é a área em que foram construídas as salas de aula, tá? O total aqui vai ser de quanto? De 322 metros quadrados, tá? Seria a área total das salas, certo? Pronto. E agora, o que ele quer saber? A área restante foi utilizada para lazer. Determine a área da região destinada para lazer. Ora, a área total quanto foi? A área total do terreno foi 1.000 metros quadrados, tá? Para mim, eu vou deduzir de quanto agora? Eu vou subtrair das áreas construídas para a sala de aula. Então, eu vou subtrair de quanto? De 322. Só é isso, ó.
Bem, eu não posso subtrair de 0 de 2. O que é que eu faço, professor? Quero a mesma história, tá? Então aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9 e aqui também vai ficar 9, né? Então 10 subtrair de 2 é igual a 8, 9 subtrair de 2 é igual a 7 e 9 subtrair de 3 é igual a 6. Ou seja, certo? A área destinada para lazer vai ser equivalente a 678 metros quadrados. Inclusive a área para lazer aqui, tá? Ela vai ser muito superior à área destinada à sala de aula. Então vejam que isso aqui foram todas as salas, a área total das salas destinadas à sala de aula, certo? A sala de aula, só para anotar aqui para ficar bem claro. E a área destinada a lazer, certo? A área para lazer, certo? A área para lazer foi equivalente a 678 metros quadrados. Pronto, para ficar bem claro o que a gente fez. Então, o que a gente encontrou aqui foi a área destinada para lazer, certo? E a primeira área que a gente encontrou, que eu vou aqui destacar de azul, foi apenas a área destinada à sala de aula, tá certo? Pronto, pessoal, agora sim a gente vai finalizar. Só falta essa questão 15. Calcule do caderno. Letra A. Vejam que aqui você tem 4 casos de potência, né? Você tem aqui 0,2 elevado ao cubo. Pessoal, aqui nós vamos utilizar um artifício. Por quê? O que é que o expoente indica? A quantidade de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então, nesse caso, vai ser 0,2 multiplicado por 0,2 multiplicado por 0,2. Quantas vezes? 3 vezes. Pessoal, não precisa dizer, e não precisamos, né, falar novamente, que quando eu vou multiplicar 0,2 por 0,2 por 0,2, vamos primeiro fazer o produto desconsiderando o zero e as vírgulas. Se eu multiplicasse apenas 2 vezes 2, são 4. O resultado 4 do primeiro produto multiplicado por 2 seria igual a 8. O que é que você vai fazer agora? Vamos determinar nessas três aqui, nesses 3 fatores, quantas componentes eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então o resultado eu vou ter 3, não já tem 8? Então acrescento mais um zero aqui, 2, mais um zero, 3 e vírgula. Resultado final, 8 milésimos. Vejam como assim, pessoal, fica mais prático para você fazer a resolução, né? Aqui, letra C. Na letra C é um caso diferente, né? Você tem 0,17, que é de 17 centésimos, elevado ao expoente zero. Toda e qualquer potência, independente da base. Vejam que a base é tudo isso aqui, todo esse número decimal. Elevado a zero, o resultado sempre vai ser numericamente igual a quanto? A 1. Pronto. Portanto, o resultado final aqui nós já encontramos e é igual a 1. Tá? Próxima resolução, você tem aqui 0,3 elevado à quarta potência. Vamos usar a mesma linha de raciocínio? O expoente é quanto? Professor, o expoente é 4. Vou destacar aqui. Quem é a base? A base é 0,3. Significa dizer que vai ser o 0,3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Então, esse 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Certo? Precisa fazer esses produtos? Não, multiplica apenas os 3. 3 vezes 3 são 9. E aqui também, 3 vezes 3 são 9. E 9 vezes 9, 81. Conte quantas componentes eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Vou destacar de amarelo para ficar mais fácil ainda. 1, 2, certo? 3, 4. Certo? Eu não já tenho 81, o que é que eu faço agora? Acrescento mais 2 zeros. 3, 4. Uma vírgula e um zero. 4 componentes depois da vírgula. Então o resultado final vai ser o quê? 81 décimos de milésimo. Tá? Próxima potência envolvendo isso aí, tá? A multiplicação. O expoente aqui quanto é? 5. Quantas vezes eu vou multiplicar esse 0,1 por 0,1? 5 vezes. Então ficaria assim, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Quantas vezes? 5 vezes. Vamos só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É necessário? Não. Primeira coisa que você tem que observar, o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu multiplicar esse 1 por ele mesmo, vai dar 1. Certo? Aí, o que é outra coisa que você vai observar?
Quantas componentes eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que eu tenho que ter 5 termos depois da vírgula. Já tenho 1. Então acrescento o que? Ó? Mais um 0, 2. Olha outro 0, 3. Aqui, ó, 4, 5,0. Portanto, o resultado final vai ser, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Portanto, o resultado final vai ser tudo isso aqui, ó, 1/100º de milésimo. Seria a minha resposta. E com isso a gente encerra a correção da nossa atividade e até a próxima.